Olá, estamos aqui para mais um podcast e o primeiro de 2025. A mesa hoje está composta só por terapeutas, né? E quero já desejar um 2025 de muita prosperidade, de muita coisa boa e principalmente de muita realização. Então, Cássia, José Luiz, e temos um convidado especial que é o João Gomes, que veio diretamente da praia para fazer esse trabalho conosco, mas ele é de Caxias do Sul. E hoje nós vamos falar sobre planejamento. Normalmente, planejamento, a gente vem falando muito no final do ano, né? Quando as pessoas começam a rever aquilo que foi feito no ano anterior, o que precisa ser realizado, o que não foi concretizado no ano anterior e que precisa ser levado adiante para o próximo ano. Então, a gente vai falar hoje sobre planejamento. Mas quero, então, de antemão, que o nosso convidado, João Gomes, se apresente para nós, João, fale um pouquinho, assim, da tua trajetória, o que tu faz, sei que tu é terapeuta e outras coisas. Mas, por favor, se apresente para nós, porque algumas pessoas aqui não te conhecem exatamente, principalmente a Cássia, né, Cássia? Ok. Olá, gente. Eu sou o João Gomes. Não sou o jogador e nem o cantor. Sou o João Gomes, terapeuta, espiritualista, espírita, babalorixá, adepto a tudo do mundo espiritual, né? Porque a gente não consegue... Eu particularmente, já não consigo viver sem a espiritualidade, né? Eu vivo espiritualidade, acordo, eu respiro, né? E então faz parte da minha vida. Então é um prazer muito grande, Anne, estar aqui compondo essa mesa de peso hoje, né? Primeiro podcast do ano, olha a responsa, né? Que legal, isso é muito bom. E sabe que eu sou teu fã e de todos aqui, e a gente vem trabalhando juntos e estamos nesta caminhada, né, da evolução consciencial e espiritual. Então é sempre muito prazeroso, né? Eu vim da praia, realmente vim da Praia do Cassino, né? Direto para esse podcast. Daqui a pouco eu vou subir a serra, né? Porque O trabalho trabalho inicia. inicia, A né? sensação que eu tive hoje, quando ao acordar, sabe aquela sensação assim, começou? E já querer levantar e já começar. É Isso a aí. sensação, parece, quando tu tá voltando de férias. Eu não sei como é a sensação de vocês, e depois queria um parecer também de Zé Luiz dentro da astrologia. Mas o assunto de hoje é planejamento. Mas antes eu gostaria que também vocês falassem como é que foi essa virada de ano para vocês, como é que estão como é que está sendo o planejar para 2025, se já colocaram no papel, porque é bem importante, né? Acho que o planejamento ele passa assim muitas vezes por uma lista de coisas que tu precisa pelo menos enxergar para poder materializar, a gente precisa visualizar, né? Então isso é bem importante. Então como que é isso para vocês? Cássia, se quiser começar falando alguma coisa. Ai, achei bem bacana a energia que já veio ali, né, na virada e pós. Então a gente sentiu já essa mudança, como diz, é um ano de Ansan, então já veio essa coisa da tempestade, essa coisa mais, tô varrendo, né? Movimentando tudo. Então senti sim. Foi um ano, uma virada de ano muito prazerosa junto com a família. Já coloquei em prática, porque eu sou do papel ainda, né? Eu preciso escrever, preciso planejar coisas para o ano inteiro, coisas para a semana, coisas para o dia, né? Então, assim, eu costumo trabalhar muito com a prioridade. O que aquilo é prioridade, mas que é de fácil resolução. Posso riscar da lista? Resolvi, ufa. Aí eu já entendo que aquilo, opa, dever cumprido aqui, então vamos para a próxima. E aquilo dá uma motivação para tu, né? Vamos dizer assim, o teu nível de motivação, ele vai se elevando. Então, tu vai com mais gás para resolver as outras questões, né? E aí, lógico, a longo prazo, tu tá assim, já alcancei em 3 meses algo que eu queria, que eu tava planejando lá pro fim do ano. Ótimo, então vamos pro próximo. E se até o fim do ano tu cumpriu tudo que tu tinha colocado naquela lista, bota umas coisas a mais.
né? Não ficar parado. Não, tá, acabou meu planejamento aqui, agora eu vou só esperar a virada do ano para planejar de novo. Não, é movimento, é constância, né? E isso que eu tô dizendo, eu não sei se vocês concordam, mas vem muito dentro da questão da organização, né? Então, quando tu coloca assim, tu precisa saber onde é que tu quer chegar. Porque a gente está num ponto A e a gente quer chegar no ponto B, digamos. Nesse processo, é uma trajetória, tem um caminho. E a gente precisa entender, e nesse momento é importante que a gente tenha consciência de que colocar a emoção não é a melhor coisa. Porque quando tu coloca a emoção, tu esquece que pode ter dificuldades. Claro, tu não vai conseguir mensurar todas as dificuldades que existirão. Mas tu tem que entender que nesse caminho é que nem uma estrada. Nesse caminho vai ter cascalho, vai ter alguns buraquinhos, vai ter uma parte plana boa de caminhar, vai ter um momento da chuva, vai ter um momento do sol. As duas coisas são importantes, mas em excesso as duas coisas podem atrapalhar. Então, o que a gente tem que entender? Que precisa existir um planejamento com organização e sem muita emoção. É aquela coisa da razão. Onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar e fazer as metas e objetivos em partes. Como tu disse, eu tenho uma meta para o ano, mas para eu chegar lá no final do ano, eu preciso estar particionando aquilo, até para rever, né? Então, uma das coisas que eu acho legal, de repente, é de dividir de 3 em 3 meses e rever, assim, isso aqui está contribuindo, o que eu venho fazendo está contribuindo para o todo. Se não está, eu tenho a possibilidade de já remendicionar aquilo e seguir. Mudar quando é necessário. Seguir adiante, né? E seguir adiante. Outra coisa que eu acho importante fazer, que eu já consigo, é um exercício, né? Que fui aprendendo ao longo do tempo com as terapias, né? Quando a gente tem um plano, e essa coisa, é quase inevitável tu não colocar nenhum sentimento ali, porque tu tá criando uma expectativa, né? Mas, o meu objetivo é esse. Mas qual seria o meu sentimento se eu não conseguir dessa forma, exatamente dessa forma como eu planejo? E aí, eu vou ficar muito frustrada ou não, ok, vai dar. Eu posso abrir mão disso, abrir mão daquilo, negociar ou modificar, fazer mudanças ali para que o principal, o núcleo ali... Não desistir. Exato. E é isso que é importante, tu saber que nessa caminhada vão ter momentos que são desafiadores, mas esse desafio ele tem que servir para te fortalecer. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, respira mas e segue. não desiste. Só se aquilo ali deixou de fazer sentido para ti. Sim. Se deixou de fazer sentido, ok. Eu acho que dá, então, para parar tudo e vamos... E repensar que pode acontecer, né? Planeja uma situação e daqui a pouco mudou totalmente o cenário, a tua vida. Aí surge um outro objetivo maior ainda. Então, ok, que ele não faz mais sentido. Vamos trocar. Essa maleabilidade é importante. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? O planejamento, né? Tá iniciando o ano, mas eu acho que ainda mais importante é a gente, antes de planejar, limpar o que ficou para trás. Tô esperando a minha O vida. que eu quero dizer com isso? O que acontece? A gente passa um ano inteiro, né, aqui no piloto automático, correndo e buscando e fazendo, e tem muitas coisas que vai acumulando. Tipo assim, a gente fica com a caixa de e-mail cheio, a gente fica com o celular completamente que não tem espaço para mais Memória. nada. Nossas roupas, quantas roupas a gente tem dentro do armário. E aí ele fez uma pergunta ali em relação como foi a virada, enfim. Eu um pouquinho antes da virada, 2 dias antes, eu estava na casa da minha mãe. Minha mãe já tem uma certa idade, a gente sabe que as pessoas... Todos nós somos um pouco acumuladores, né? Mas as pessoas de idades, assim, e em especial algumas, né, são mais. Apegadas, exatamente, o apego. Gente, minha mãe tem uma casinha nos fundos, assim, maravilhosa, assim... Aí montei uma churrasqueira e aí digo, vamos fazer a limpeza. E eu comecei a limpar, você não tem noção que eu tirei. E aí minha irmã, né, caçula, levou a mãe para casa dela, que eu digo, pra não segura ver. A mãe, Porque os olhos não porque veem, nós vamos o coração limpar. não sente.
Então, assim, e eu achei super importante. Agora eu vou para minha casa, agora eu vou para Caxias, e lá eu vou fazer a limpeza, né? Em Física. roupas físicas, em roupas, em Também. coisas que a gente não usa. Também. Antes de planejar, por exemplo, o meu ano, eu sinto isso, que eu tenho que limpar. O que eu tenho de vídeos, de fotos, não dá, a gente vai acumulando coisas. E como é que tu vai planejar, tu vai ter espaço para Para o o novo, se tu tá assim, ó. Acumulou Acumulou. coisas que daqui a um pouco nem precisa. Então, o planejamento eu acho fundamental, mas eu acho mais fundamental ainda a gente, antes de Abrir espaço. abrir espaço. É. Eu sou uma pessoa que eu confesso a vocês, né? Como disse, a Anne me conhece, o José me conhece, né? Eu tenho um suporte, que é a minha esposa, que é me digo que ela é totalmente organizada. Só que eu sou escorpião. E o escorpiano, ele, né, não tem muito aquela coisa, sabe? Da organização. Da organização. Então, assim, mas é uma das coisas que eu também estou no meu planejamento para 2025, tentar ser mais organizado. Porque é preciso planejar, mas tem que ser organizado. Não adianta você ter 30 coisas que você usa apenas uma. Então, por isso que eu acho que a importância de limpar, né? De ficar com aquilo que tu vais usar, aquilo que tu não vais usar, dá, doa, vende, vai pro brechó, seja o que for fazer. Mas o importante é se organizar. E às vezes, e cada ser humano é um. Ninguém é igual a ninguém. A Anne é organizada, o João não é. Mas não é o fato de eu ser ou não organizado que você não tem o teu planejamento, não tem as tuas conquistas durante o ano. Eu falo muito, e eu estava vindo agora pensando, eu sigo muito, né? A síndrome de Zeca Pagodinho. O que é a síndrome de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Claro que em algum momento é legal, né? O que eu quero dizer deixa a vida me levar? Eu vou sentindo o movimento, fluxo do universo, né? O que a espiritualidade quer para mim este ano? Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer agora, já vou chegar em casa, já vou limpar. E depois eu vou ficar um dia inteiro me programando. A escrita é muito importante também colocar no papel, mas o que eu quero? Uma coisa eu sei que eu quero, eu estava comentando com a Anne no ano passado, né, que eu quero mais espaço para mim. Porque o ano passado eu tive um ano de muito trabalho, de muitos cursos, além de ser terapeuta, eu sou ministrante de cursos, dou em diversos segmentos. Então, assim, um piloto automático. Eu ainda não saí desse piloto, estou na correria, né? Parei agora, tive recessão, né? Devido às festas, mas agora em dia 29 eu vou ficar 24 dias, aí sim, na praia. Mas não pense que eu não paro nas férias, porque eu atendo nas férias. Porque eu também tenho essa coisa que está errado, né? Que eu sei que a gente tem que tirar férias, é férias. Mas eu não consigo ficar longe. Que as pessoas que me buscam, me procuram, nem que seja assim, eu tiro um dia, 1 hora, 2 horas para alguns atendimentos online. O apego escorpionino. Eu né? apego. Aí Tu sabe não disso posso- melhor do que ninguém. Não posso deixar, Né, né? com a astrologia. É. Então, eu fico nessa situação, eu vejo desta maneira. Então, eu vou limpar para depois planejar. Eu já ganhei uma agenda. Eu já comprei a minha. Eu ganhei uma agenda Eu comprei a 25 minha. para poder fazer essa anotação, que eu acho que é isso extremamente importante, né? Muito. E o ano começou assim internamente, muito para dentro, né? Cuidando muito de mim, Isso é bom. entendendo um pouco melhor, dando espaço para entender coisas novas e saber que a gente está numa é um final e a gente vai começar coisas novas para esse próximo ano que já entrou, né? Agora, apesar de ser profano, né? Mas a gente já entrou. 1º de janeiro, 8 Já milhões é. de pessoas, está todo A mundo energia comemorando a é- entrada, a energia é essa. É essa aí. Né? Astrologicamente começa em março, mas já para mim já está aí e tem que respeitar essa energia, né? É com ela que as coisas estão mudando o mundo, né? É com ela que a espiritualidade trabalha. Então a gente tem que ter um senso nisso. Mas a minha organização, ela começou, na minha ideia, terminando o que ficou do passado. Isso é Como muito tu estava importante. falando, das coisas mais práticas, celular, essas coisas, mas o que ficou? Nós estamos com 2021, a pandemia, eu não lembro agora quem era o regente,
de 21 era... 2020 foi a pandemia aqui para nós. 20, tá, e o regente... Eu sei que 22 ou 23, acho que foi 22, antes de Saturno, o regente era a Lua, então a gente precisava fazer uma limpeza interna, e a gente estava preso por causa da pandemia, entendeu? E a gente não fez. E a gente precisa fazer. O que ficou de sentimento, principalmente para os signos de água, né? E eu sou o signo, eu participo do signo de fogo, né? Mas os signos de água, de todos nós temos um pouco desses arquétipos dentro do nosso mapa natal, né? Essa coisa aí, a gente precisa fazer essa limpeza. Então, o que eu estava preocupado, estou ainda e faço sempre essa limpeza interna, emocional. A dependência, como é que se diz? Emocional. Essa coisa, a gente carrega muito. A dependência emocional vem das coisas lá de criança, que a gente não sabe por que pegou, porque um pai disse, uma mãe disse aquilo, e a gente vem carregando isso até agora, com 50, com 60, com 40. Só um parênteses aí dentro do que tu tá falando, José Luiz. Então, só para linkar o que o João falou, que ele acha importante também, claro, essa limpeza física. Muitas vezes o acumulador ele tem uma dependência emocional. Muito. Que é essa dependência que tu fala, talvez, de situações que aconteceram na vida dessa pessoa que tá ali ainda, no seu subconsciente. E ela não trabalha. Meio que norteando as coisas. Então, uma coisa está muito ligada à outra. É importante fazer essa limpeza, parar e ver o que eu quero daqui para frente, fazer o planejamento, mas com a organização. E a organização passa por uma limpeza. Sim. Exatamente. Então, para mim, essa organização, esse planejamento desse próximo ano, 25, é ver se não ficou nada lá atrás. Começa por aí. Para mim, o emocional. Aí depois a gente começa com essa limpeza mais, sabe? Vamos pintar a casa, vamos ajeitar, vamos trocar vamos tirar as roupas que não se usa mais, sabe aquelas coisas que os apegos materiais. Aí para mim isso já vem em segundo, mas vem também, é necessário. Mas ele primeiro começa com o emocional. E às vezes a gente não resolveu o Mas nosso as emocional. duas coisas estão ligadas, José. Tu sabe por quê? Sim, olha o que aconteceu. Tudo muito ligado. Nessa limpeza que eu estava fazendo lá nessa casinha dos fundos lá da minha mãe, eu encontrei uma caixa do meu pai, que era uma caixa de madeira, e aquela caixa, desde que eu era pequeno, aquela caixa existia. Só que ela já tá... Ele colocava documentos, colocava coisas... Aí eu tirei aquela caixa dali. Quando eu abri aquilo, rapaz, foi assim uma libertação. Sim. E aí eu disse para minha mãe, nossa mãe, que sensação de limpeza, de leveza. A energia mudou, né? Então o que se percebe? Quando a gente limpa, quando a gente mexe lá no baú, lá naquelas coisinhas que estão no físico, o emocional também libera. Também libera. E aí eu me sentia que não eram os meus pertences, né? Entre aspas, né? Foram pertences, porque era do meu pai, criança, geração, mas aquilo foi uma sensação de leveza. Eu digo, nossa, que coisa bem boa, tá indo embora isto que não tem mais utilidade. Tá cedendo espaço que estava ocupado sem necessidade, no momento que tu abriu, mas tem coisas energia que não presa, são práticas, né? Tem coisas que não são materiais. Quantas pessoas ligadas àquela situação ali se libertaram. E daqui um pouco não abriram durante anos e anos, tipo, era dele, era do teu pai, eu não vou mexer. Aí daqui um pouquinho alguém teve coragem de ir lá, vamos ver o que tem, mas tem alguma coisa aqui que vai ser útil ou não mais? Para ele foi naquela época, mas pro que fica, não existe mais. Ficou, não aí o que eu fiz? Vai embora. E o que eu digo que para agora, então, para 2025, que a gente está num ano 9, a gente está num ano que nós estamos terminando o signo de peixe, nós vamos entrar no signo de Áries, casa 1, início, começo. Aí depois a gente vai colocar o mapa ali, a gente está com o nó do norte a 0 grau de casa 1. Agora, hoje, dia 5 de janeiro, 6 de janeiro. Né? Então, essa sensação que a eu gente tive está hoje iniciando. De manhã de iniciar e tem que começar. Qual é o norte? A energia que tá no... Apesar de não ser no novo astrológico, o nó do norte já está apontando que terminou o ciclo, terminou peixes, terminou o ciclo. Começa em Áries, termina em peixes. Terminou o ciclo e que vai começar coisa nova. Quando chegar lá em março, onde todo mundo vai se reunir, vai ser depois do carnaval, né? O carnaval vai ser ali na primeira semana de março. Eu não tenho... Depois eu posso até adiantar aqui para saber exatamente que data começa. Primeira semana de março, tá. Então, ali vão estar reunidos um panteão ali de planetas. Vai modificar algumas coisinhas na vida de todos nós.
para bem, para mal, vai depender da nossa energia e da nossa frequência, como eu sempre falo. Não é ruim. Para mim é bom porque isso vai mudar o que a gente tinha dos anos passados. Coisas novas. E eu tenho dito que abril, maio, junho e julho vão ser coisas assim importantíssimas de grandes mudanças, principalmente tecnológicas. Então, em agosto, talvez a gente, brincadeira, né? A gente esteja fazendo nosso podcast numa nave espacial, porque vai ser completamente diferente do que a gente está fazendo agora. Porque a tecnologia vai estar assim a milhão. E não só a tecnologia, porque vem um monte de coisa junto, né? Então, assim, ó, é mudança. Para a gente poder pegar essa mudança, a gente precisa estar com esse espaço lá limpo. Limpar. Porque senão a gente não consegue entrar, não deixar as coisas novas virem. Porque nós vamos viver de passado? Não, né? A gente vai ter que viver de agora para amanhã. E José, e Então eu tem que ter espaço. ouvi, né, já de vários recortes, assim, que este ano de 2025, ele vai ser uma reprise do ano de 2019. Como que a gente era lá em 2019, muito provavelmente a gente vai ter que olhar isso com mais cautela, assim, para fazer mudanças, lógico, mas que vai ser um ano muito parecido com 2019. É um olhar porque os planetões pesados, os que realmente mudam gerações, e é o que está acontecendo agora, 4 deles vão entrar em Áries também. Quer dizer, eles estão chegando no final de um ciclo deles e estão começando um novo ciclo. Urano, Netuno, Saturno. Então eles são muito, eles modificam uma geração e eles vão entrar tudo em Áries e vão começar uma coisa nova. É isso que a gente está dizendo. E essa coisa nova é completamente diferente do que está acontecendo agora, que aconteceu antecipado. Só que eles vão um tempinho, depois eles ficam retrógrados e eles voltam. Então, quando eles entram em Áries e vão lá 6 meses e voltam, é esse tempo que você está falando aí. É uma palhinha para a gente refletir o que aconteceu lá em 19, 20, para depois eles vão entrar e não vão voltar mais. Que nem Plutão entrou em Aquário em novembro, e não voltou mais. Agora ele está em Aquário, já vai chegar em 2 graus, ele vai ficar 20 anos em Aquário e vai demorar 256 anos para dar a volta em todo a mandala. Então, pô, mudou, não tem como. Por isso a tecnologia agora vai explodir. Mas a gente não precisa ter medo. A gente vive. Nós, quando a gente encarnou, a gente sabia. Então a gente tem condições de enfrentar o que tem para frente tranquilamente. Essa coisa da internet. E outra, né? Júpiter e Mercúrio, um contrário ao outro. Quer dizer, muito blá, 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 muita conversa, muito ruído. As discussões, as fofocas, as mentiras e as verdades. Então a gente tem que filtrar. Não pode chegar e estar postando o que chega para ti, não. Dá uma olhada primeiro, porque não sei de onde é que veio isso. Porque tem muita coisa. Então, até o meio do ano tá assim. Depois que Júpiter entrar em Câncer, daí sim. Aí nós internalizamos e aí começa as mudanças. Um ano acalorado. Meio assim, do né? ano. Isso vai ser quando? Quando entrar mesmo? Meio do ano Júpiter entra em Câncer. Entra lá no interior, né? Na mãe, no cuidado. E aí vai começar essas mudanças. Então, até lá, dentro do que a gente está falando agora, a gente tem a possibilidade de limpar o que precisa ser limpo. Pelo menos fazer uma reflexão daquilo que a gente acha mais importante deixar limpo para poder seguir o ano. Ou material, ou emocional, ou qualquer outra coisa que as pessoas precisem fazer, uma conversa. Né? Mudanças, né? Tu sabe que essa parte de reflexão, eu acho isso muito importante. Antes de você planejar, fazer uma avaliação do ano anterior. Quando a gente olha, né, para o passado, como é que foi o meu ano? O que eu consegui? Diante daquilo que eu almejei, que eu planejei, o que de fato realmente aconteceu? Então, eu acho super interessante, né, para o próximo planejamento. Então, nós estamos falando de organização, né, limpar aquilo que ainda está do passado, que ainda nós não conseguimos fazer aquele garimpo, retirar aquilo que não serve mais, mas, e antes disso, também a gente avaliar, que é isso que você está falando, né? Exatamente. Como foi o meu ano anterior? O que de fato foi positivo? O que eu consegui,
né? O que ficou O pendente. que ficou pendente, que eu posso preciso- também é. planejar novamente para o futuro. Porque essas pendências a gente vem carregando. A gente Exatamente. carrega junto. Então, ou a gente define que não é mais pendência, ou a gente resolve. Pronto, Ou a gente dá exclui, espaço. porque também acontece É isso. isso, Porque a gente muda muito de um Muda. ano para o outro. Exatamente. O que nós, de repente, qual é a minha prioridade, né? Eu acho que a prioridade é a palavra que a gente também tem que estar muito diante do planejamento. Prioridade, metas e foco. Agora, o que é minha prioridade agora para 2025? Ah, mas eu queria algo e eu não consegui. Então eu posso pegar isso do finalzinho e Se trazer. ainda fizer sentido. Se fizer fizer sentido, sentido, que claro. poderá também não fazer mais sentido, porque eu já mudei, Mudou. mudei minha vibração, aquilo já não. Para Não mim é já mais. Não quero mais. não é Se prioridade, fizer não é mais. sentido, traz e revê por que que tu não conseguiu atingir esse objetivo. O que Exatamente. tu precisa. Então, acho que uma das coisas que a gente precisa ter é a percepção do que está acontecendo e o Perfeito. que tu quer. Isso aí. A decisão de fazer o que precisa ser feito e a ação em si, porque não adianta ficar só na cabeça ou no papel. Precisa ter ação, precisa começar o processo. Muito se dá na ação quando a gente escreve, né? Porque daí tu não esquece. Sim. Que daí E aí tu consegue rever ali, porque ativou muitas o coisas cérebro passam na todas as cabeça, a horas. gente E esquece uma de coisa que a algumas. gente E sabe, elas ficam penduradas no o caminhar. escrever é importante porque quando tu escreve, tu já também está visualizando. E se tu conseguir fazer aquela forma mais antiga de botar alguma coisa e botar em algum lugar onde tu possa ver Muito sempre, bom. A visualizar, geladeira é muito bom. criar o hábito. Escreve na geladeira. e Criar coloca o comida. hábito de todos os dias, num determinado momento, tu visualizar aquilo e te enxergar dentro daquela situação já se realizando. E pode ser tudo ao mesmo Isso aí. tempo. Então tu vai, que a gente aprende que isso é o poder do pensamento, né? A energia que tu vai tela atrair para mental, ti né? é fazer com que o universo conspire a teu favor Cria. para que aquilo aconteça. Eu lembrei, no meu planejamento, quando ele já está pronto, essa limpeza geral que a gente tem que fazer, que eu entendo de importante, o emocional, tem essa coisa, vou planejar, como é que eu planejo? Eu realmente também coloco metas, né, durante próxima semana, próximo mês, próximo ano, principalmente aquelas coisas mais importantes. Não tenho 10 metas, eu tenho 1, 2 no máximo, para concretizar naquele ano. Né? Então, para poder ter foco, entendeu? Senão a gente divide em 10 e fica 10% em cada uma, e no fim não fica bom em nenhuma. Então, para mim, é 1 ou no máximo 2 para a gente poder chegar a uma coisa importante, né? O resto é vida. Só que tu levanta o dia e tu faz aquele planejamento diário. Só que vou até a tal lugar, mas para te ir para esse lugar, tu tem que pegar o carro, tu tem que sair, tem toda aquela... Pode acontecer N coisa. Então, o meu planejamento é assim, hoje eu vou fazer isso aqui, mas eu sempre deixo um espaço para o inesperado. Para fluir. Para acontecer. fluir. Né? Não deixa a vida me levar, mas é mais ou menos isso, Sim. entendeu? Aquele espaço, porque não sai as coisas de acordo como está no caderno. Não sai as coisas de acordo com quando eu pensei de manhã na sua caixinha, um embaixo do outro. Não, às vezes é o primeiro e o último que tu resolve e depois tem mais 4, 5 no meio. Então eu deixo um espaço, por quê? Porque isso, se eu ficar muito preocupado com isso, pelo menos em mim, gera um estresse, né? Fica preocupado e no fim tu E não aí, consegue resolver nada. E aí muitas vezes Então eu prefiro fazer isso. vem uma frustração. Também. E aí é muito importante deixar bem claro para as pessoas que tá tudo certo, cada coisa tem o seu tempo. Às vezes a gente planeja algo, mas o que a Anne falou ali que eu achei muito interessante. Eu crio muito na minha tela mental o meu planejamento. O que é criar na tela mental? O que eu quero? Eu penso e jogo para o universo. Jogo para o mundo espiritual, jogo para a energia dos planetas. Só que nem sempre, gente, a gente está preparado para receber aquilo do mundo espiritual, do universo, naquele momento. E aí o que acontece? Simplesmente não se concretiza. Não podemos ficar frustrado ou ficar culpando, seja quem for, porque não alcançou aquilo planejado. Foi Tá inveja, tudo certo. foi não sei Foi o quê. inveja, foi macumba. foi macumba. Não, a gente tem que pensar como. Não, se eu não conseguir o que eu planejei, é que talvez não era o meu momento. E daqui a pouco vai fluir, vai acontecer. E não ficar frustrado, né? Às vezes, muitas coisas acontecem, por quê? Porque nós mesmos procrastinamos muito, Mas né? lógico, claro. A gente cria na tela mental, mas não faz ação.
O importante é fazer o movimento. A ação é e as fundamental. ferramentas, né? O conhecimento que tu precisa. Eu quero atingir um tal objetivo. Fiz tudo que estava dentro do meu alcance e mesmo assim não atingi. Pode ser que a vida, né, a espiritualidade esteja te preparando para daqui a 5, 10 anos tu concretizar aquilo que tu Exatamente. desejou, almejou lá atrás. Tu jogou para o universo há 10 anos atrás e agora tu está colhendo. Por quê? Neste meio tempo, tu adquiriu ferramentas, tu adquiriu conhecimento, maturidade Maturidade, olha para as palavras. poder alcançar aquele objetivo. E é isso que eu me refiro. Isso para mim que é a vida me levar, não é de ficar parado esperando. Não. Eu planejei, joguei pro universo, aí eu Tu olha o criei no movimento telo das mental, coisas que estão exatamente. acontecendo Isso pra te aí. surfar nessa onda. E é isso aí, exatamente isso. Mas aquilo tá ali. Em algum momento vai acontecer. Isso aconteceu muito com a apometria, né? Com o curso de apometria. Eu já estava com esse curso para dar o curso de apometria há um tempão. Estava aqui na minha manga. E eu segurando. Chegou, fiz uma regressão, né? Dentro da regressão, né? Fiz a regressão, coisa e tal, deixei livre. Aonde eu fui me encontro? O doutor Lacerda. E ele disse, eu quero que você agora dê o curso de apometria. Neste molde assim, 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 assim. Então, o que é isso? Mas eu digo, nossa, mas eu estou fazendo isso e aquilo, aquilo. Mas entendi o recado e simplesmente peguei o processo daquela regressão e disse, agora é a hora. Larguei, né? Preparei todo o material e daqui a pouco explodiu. Então, isso que é para mim, deixa a vida me levar. Estava ali guardado, eu tenho outros projetos de anos anteriores que estão guardados. No momento certo, o mundo espiritual, ele é sábio. Às vezes, como você disse, às vezes a gente não está preparado naquele momento. E quando surge, tu te pergunta, será que eu estou preparado? Porque a gente sabe que toda vez que tu, né, está na frente diante de um curso ou de um trabalho novo, tu estás ali colocando, né, a tua energia, colocando a cara a bater, todo esse processo aí. E aí, se tu não está bem, firme, se tu não está maduro, né, não está preparado o suficiente, tu não consegue. Não consegue. As coisas não se movimentam para isso. Agora, quando você está na sua hora, que eu sempre digo, tudo tem a hora certa. Está na sua hora, o universo vai, acontece, faz. É a né? força, né? A força, né? A gente tem uma regência desde 2017 de Saturno, que é o que acabaram de falar, né? Que é planejamento, maturidade, não é? Constância, estudo. E mesmo assim, a gente acha que não está preparado ainda. Exatamente. É o professorzão. Ele começou em 2017 e ele vai até 2053, quando realmente nós vamos cair dentro da Era de Aquário. Né? São 36 anos. Então, essa primeira regência de 2017, a cada 7 anos ele faz uma quadratura. Então, em 28, 29 anos, ele chega no mesmo ponto em que ele estava antes. Certo? Então, de 2017 para cá, são 7 anos. É a primeira quadratura. Então, Saturno, ele começou a reger em 2017 e esse ano a gente ainda está sendo regido por ele. Então faz sentido. O que Claro, ela falou é de justamente o que eu tô 2019, de comentando. nós vamos retomar. 17 é final de 2024. Isso, Dá e agora certo. 25 Agora- muda tudo. A primeira quadratura, tá, ele está Sim, cobrando, ele começou em 20 de Saturno março, cobra, tipo, mais ou menos isso, é, de 2017. e tá agora em 20 de março de 25, ano novo astrológico, tá, gente? Não é ano novo astrológico, agora em março. Então ele vai chegar na quadratura e ele vai dizer assim, pessoal, já conseguimos modificar isso, porque agora vai mudar tudo. Inclusive eu vou mudar de signo. Querendo ou não. Como é que tá? Então, por isso que eu tô trabalhando, eu e todos nós, né, na verdade, essa coisa do limpar passado, do deixar o passado para trás em função daquilo que não tem mais serventia. E o que tem serventia, que é a história, que é pra gente fazer de novo melhor do que você já fez, ou não fazer errado como foi antigamente. A história serve para isso, né? Então a gente tem que ter isso bem claro. Mas tem que limpar, porque senão não chega coisa nova. É isso aí. Não tem espaço para coisa nova. A gente fica lá limpando o celular dele, ele enche e deu. A gente precisa tirar aquilo que não dá mais. Ele está cobrando isso e ele é o organizador, ele é o planejador, ele é o cara da experiência, ele é o senhor do tempo.
Aí o tempo é algo Perfeito. precioso, Sim. né? É uma Senhor do tempo. moeda valiosíssima hoje, né? Valiosíssimo. Não é deixa a vida me levar, não, é isso aí. Porque a tela mental, inclusive agora que é melhor, tá num bom, faz 2 anos e meio que ele tá em peixes, ele tá dizendo para aqueles signos de água, mas para todos, né? Para quem tem uma experiência boa, escorpionino, signo de água, peixes e câncer. Esses signos aí, eles têm um poder de cocriar as coisas do nada, né? Comer banana e achar que é caviar. E realmente Pra ele vai ser o e caminho. vai ter caviar. E ele tá certo que tem, só que não é agora. Mas daqui a um pouco vem. E eles conseguem cocriar com facilidade. Eu achei graça, sabe por que tu falou? Porque eu tenho mania de fazer umas comidas, umas gororoba, e eu crio uns nomes. Eu coloco nomes assim. Eu coloco uns nomes franceses, nem sei o que é. Eu faço um prato ali e crio. É bem coisa do escorpião. Isso, mesmo. e aquilo é verdade? Não é. Mas aquilo ali, com Saturno em peixes, por exemplo, se aquilo é uma verdade e vem do coração, Vai junto com pra a mente, França comer o o prato. que acontece? Aquilo Tudo se pela realiza. criação. Aquilo se Se realiza. materializa. Materializa, Isso aí. E a gente Saturno. tem esse poder de cocriação. A gente Tem. só tem que saber surfar nessa. Isso. nessa Só É a gente- fundamental, Aprender né? a manifestar. Manifestar, exato. ele realiza, ele manifesta, mas aquilo que está na mente, aquilo que está no coração. Então, como dizem, Saturno é um maléfico. Não é maléfico, ele é um professorzão que está ali te cobrando. Agora ele está nos Ele cobrando. é extremamente se a gente mudou. necessário. Se ele Senão é a gente não o cresce. que planeja, é o que dá a organização e Senão o tempo, não há nós crescimento. não conseguimos viver sem essas três Exatamente. coisas. É. É extremamente Senão importante não há para chegar em algum crescimento. lugar. E esse ano, iniciando agora, janeiro, que a gente está iniciando com Plutão em Escorpião, que é a regente de Escorpião, estamos começando com Marte, aí, ó, vermelho. O ano é um ano pesado, mas é porque agora não tem mais tempo de. Eu vou procrastinar. Não vai mais. Agora não tem procrastinar. Não. Agora, seguir. ou muda. É, agora ou não. Entendeu? Então, se tu não limpou, olha, se tu tem tempo aí, tem mais 3 meses. Nem se tem Não mais limpou, agora. tu vai ser mais 2. limpo. Tu vai. Isso! Vai é vir isso a aí. enxurrada e vai limpar para ti. E aí, se tu tiver. Aí que eu digo, tá numa boa energia? Tá numa boa Tu tá frequência? podendo escolher o que tu quer limpar, como que tu quer organizar. Mas tu tá não há podendo mais tempo. escolher. Não escolheu? Vão E escolher a por ti. vida é isso mesmo, né? E aí a gente Tu cresce. tem oportunidade. É quando a gente diz, tu pode aprender no amor. Mas se tu não aproveitou aquele período de aprender no amor, vai ser na dor, porque vai ter que ser. Vai ter que ser. Porque tem mudança. muitas pessoas dependendo de ti também, do teu movimento. E às vezes se faz necessário, né? Nem tudo na vida tem que ser redondinho. Sempre necessário. A gente precisa, às vezes, como é que a gente vai aprender? Às vezes é o quê? É se frustrando de algo que não deu certo, é um planejamento que não que foi por água abaixo. Tu aprende a fazer eu fiz todo um processo, eu investi para um negócio e o negócio não deu certo. Também faz parte. Claro. São processos de aprendizado. Por isso que eu digo e repito, né? Comigo funciona planejar, até funciona, mas muito no meu telão mental. E aí eu jogo e vejo movimento. O que realmente vai acontecer? Eu planejei, mas eu não fico Mas daí tu desesperado. soltou, Solto não fica na e deixo a ansiedade coisa de, vir. O que vai acontecer? Não tá acontecendo. Não tá. Hoje acordou no outro dia, não aconteceu aquilo que eu planejei. No outro dia não aconteceu aquilo que eu planejei. Não fica fixo naquilo. Aí, lógico, não acontece, porque tu tá ali segurando, tu não E aí tá a gente fica assim, deixando. querendo que seja tudo Tu perfeito. põe Não uma é. energia de ansiedade. Aí é que tá, A energia da ansiedade. ansiedade, ela, Não é ela, legal. ela joga areia nas coisas. Que é o que tu falou antes no início, né? No início tu falou que a gente precisa... como é que tu dissesse? Que a gente precisa... eu não me lembro a palavra que tu usou, mas tu falou uma frase exatamente nesse sentido. Que tu quis dizer que a gente precisa fazer, direcionar, né? Aquilo que quer, fazer os movimentos, mas ficar Solta, também sim. observando, né? Deixar acontecer. Sem esse desespero. Porque às vezes as pessoas ficam tão desesperadas, elas ficam assim, com aquela ansiedade. Um dia E atrás do isso gera outro. o quê? Gera uma depressão, gera uma procrastinação, frustração, e aí a pessoa fica lá. Porque as pessoas são muito imediatistas. Nós, Imediatistas. seres humanos, somos imediatistas. Então, tu quer que a coisa já aconteça para ontem. Só que entra essa questão da maturidade. Eu tô pronto para isso. Exatamente. É que nem eu gosto de trazer pra a questão física pra gente entender. Tu precisa percorrer uma escada lá que tem 10 degraus para te chegar em algum lugar. Bom, aí
no teu pensamento, tu quer logo já tá lá no 10. Só Não que tu funciona precisa Subir um por um. subir o primeiro, o segundo, isso é Não maturidade. tem elevador. Pra te chegar no 10 e saber o que tu vai fazer, porque daqui um pouquinho tu tá lá no 10, vai pegar o teu potinho de ouro e tu não sabe o que tu faz com aquilo. Não, É e verdade. é importante o subir os degraus para pegar o pote de ouro, porque daí a cada degrau tu foi fortalecendo a tua musculatura, Isso, tu chegou lá então em cima, é tu teve necessário. força para segurar o pote. Porque vou subir, aperta o botão, subiu, chegou lá em cima, não consigo, Uma outra coisa não que vou eu, dar acho, conta. que eu acho muito interessante, gente, é a gente... Todos nós somos referência um dos outros. Então a gente tem que olhar assim, ó. Não que seja uma inveja. Modelar. Mas- Hoje a gente diz modelar. Isso. Vamos modelar aquele. Vamos modelar. Mas isso Vamos pegar. Mas o que aquela pessoa Quem está no faz? topo lá, por exemplo, como é que aquele cara chegou no topo? Qual foi os passos que ele deu? Não que eu vou modelar, invejar o outro, né? Invejar. Mas assim, ó, cara, hoje nós temos uma rede social aí que nos permite, né, vídeos diversos, assim como esse podcast. Mas é o que acontece com as Ferramentas. mentorias. Mudou da pandemia para cá, a gente tem o quê? Mentoria. Mentoria é um mentor, alguém que já chegou lá, que E tá te tá te orientando. orientando para tu. A ver como é que tu pode fazer. Ah, tu quer chegar aqui? Tá, mas para te chegar aqui tem todo um processo antes. E às vezes as pessoas só enxergam o momento da Pontual. situação em si, onde tá tudo acontecendo de forma maravilhosa. Mas o que aconteceu por trás dos bastidores? Tu tem que Exatamente. vivenciar aquilo também. O pé da Sair do bailarina, zero né? e chegar no 10 sem estudar, sair Não do tem, zero e chegar não no 10 sem existe. trabalhar, não existe. Para nós estarmos aqui, a gente estudou, né? A gente vem num processo existe. de E continua estudo, estudando, né? conhecimento, Sim. e E continua. continua. E às até vezes o tem pessoas que querem fazer a mesma coisa que a gente faz sem ter essa experiência. E isso é espiritualidade, porque sabe o que eu penso em relação a isso? A imediatice das pessoas é que, agora eu quero isso e Deus não me deu. Não, mas não é isso. Tu Tem tá no que- primeiro andar, o que tu enxerga é raso. É isso aí. Para te chegar no 10º andar, tu tem que subir pro segundo, É uma porque tu vai escala, chegar um pouco né? melhor. No terceiro, tu vai ver um pouquinho mais. Lá em cima, tu vai estar olhando um todo. E não é só tu, não te esquece. Porque tu vai estar olhando um todo. Talvez quem tu esteja tá- decidindo por muita gente. Mas agora, tu não tem condições ainda. Tu só tá decidindo por ti. E nem por isso tu tá fazendo. Porque tu tá invejando o outro, tu tá querendo imediatismo. Então, assim, ó, vamos se responsabilizar pelo que a gente quer e não culpar o outro. É o que a gente mais faz aqui. E quem tá no topo, E aí quer subir no Sim. 10º andar, não. quem conquistou aquilo que a gente tá almejando, ele não vai te dizer que aquilo é impossível. porque- Não vai porque é impossível. Não, ele vai te dizer sim, ó, só que tem um caminho. Mas quem tá lá, tá no mesmo nível que tu e também quer, não vai. Uhum. Não vai, tu não vai conseguir, não é pra ti. Também. Não Porque é pra ele ainda ti. não vivenciou isso, ele não sabe se é possível. Ou não. Não Então, existe. assim, vamos se cercar de pessoas que a gente queira. E aí o Tem que referência, dizem? Que né? nós somos o resultado ou algo assim das pessoas que a gente convive. Pelo menos das 5, 6 pessoas que a gente convive. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Quais são as tuas companhias? Onde que tu tem ido? O que tu tem feito para chegar onde tu quer? Porque se tu ficar só de braço cruzado, querendo e só imaginando e sem fazer o movimento, ou não estar junto com pessoas que estão realizando, porque tu precisa, é a energia, tu precisa estar junto daquelas pessoas, ou pelo menos lendo sobre elas, ou pelo menos percebendo, Estudando, trabalhando, estudando, fazendo alguma para coisa. te chegar onde Senão tu não quer. chega. É aquele ditado, né, que diz, como é que é assim, digas com quem andas. Que eu te direi quem é. Quem é? Cresci ouvindo isso da minha mãe. E isso faz sentido, gente. Faz sentido. Se você está atrelado, como a Anne está falando, a pessoas que estão numa caminhada. Porque chega um momento também da nossa vida, né? Que a gente não tem mais paciência para blá, blá, blá. Sim, para só reclamação, procrastinação. A gente quer pessoas que conversem, que tenham um bom acrescentem. papo, que acrescente, que tenham, né, um olhar lá no futuro, lá, né, que tu possa falar do Sim. que virá a acontecer, do que, né, dos teus sonhos, dos teus planejamentos. Então chega um momento da nossa caminhada que isso também pesa, acaba sendo uma peneira, né? Uma peneira, Vai uma grande filtrando, peneira, porque filtrando dali de 20, as 30 amizades, amigos, pessoas, pessoas que tu isso aí. convivia,
Aí tu vai afunilando, fica E a gente uma, vai ficando duas, sozinho. E vai três. ficando sozinho. E isso é Sozinho. interessante, porque a gente, nessa caminhada, talvez isso tenha acontecido já com vocês, muitas pessoas que faziam parte do teu círculo de amizades, elas vão saindo. Exatamente. Elas vão saindo. E aí, às vezes, tu não sabe nem por que saiu. Não, De que não está forma? mais, né? Não é, tu Simplesmente mudou elas de- Saiu pela saem. Tu tangente. saiu, na verdade, daquela Um degrau, energia. subiu tu um foi, degrau. e Subiu elas, o degrau. elas não mudaram ou não quiseram ir junto, elas ficaram aqui e aí tu perde tu tá aqui, tu perde esse conhecimento do Esse que tá contato. aqui, das pessoas que estão aqui. Porque não está na mesma frequência. Não tá Não na tá mesma frequência. Essas pessoas vão chegar. Só não chegaram na mesma hora que tu. Exatamente, Só eu isso. também vejo isso. A Eu gente também subiu, vejo. mas não quer dizer que a gente Claro. seja melhor. Não, eles Não, vão chegar, não, talvez não. demore um pouquinho mais. Não, nós não, Né? não estamos É bem falando que tranquilo. somos melhores ou piores que Não, ninguém, não. Quando a gente fala em subir, descer, De as nível. pessoas podem É estar uma achando questão que- assim, mas isso é De super evolução. interessante, porque diante do tema, né, planejamento, então isso faz parte para nós também planejar, né, aquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar, chega em determinado momento em que aquelas pessoas do teu passado que estavam contigo, talvez não estão neste planejamento do futuro, no sentido futuro. por quê? Porque não é aquilo que elas mesmas- almejam, talvez naquele momento. Exatamente. Pois Isso é. aí entra todo Isso, mundo o que, que certo. dá pra gente dizer pros amigos que acompanham a gente aí? Beleza, que a gente já tá chegando no final, já dá o teu recado aí. Cada um vai dizer qual é a dica Pois- que tu dá para pro pessoal que tá nos assistindo. Ah, mas eu estou num nicho, num meio em que não consigo sair. Num local No difícil, trabalho, num na trabalho família. difícil, na família é difícil. E eu já saí e não consigo. Como é que eu faço? Eu vou dizer como é que eu faço. Todo dia, quando eu levanto, quando eu penso que vai começar o meu dia, eu disse, bom, as pessoas que eu vou encontrar nesse dia vão ser pessoas que vão me levantar, são pessoas que vão me ajudar, são pessoas que têm o mesmo pensamento que eu ou melhor e que vão me direcionar para coisas melhores. Eu quero só encontrar gente boa. E aí o que eu faço na prática? Não levanto só esperando chegar essas pessoas, não. Aí eu penso, bom, levantei e vou sair. Com quem é que eu vou conversar hoje? Com quem é que eu vou lidar hoje? Fulano, ciclano, beltrano. Então, eu já vou direcionando a minha energia positiva para que essas pessoas me devolvam energia positiva. Porque se eu tiver que tratar sempre com pessoas que estão no baixo astral, que estão com problema, que estão com isso, aquilo, eu vou terminar um dia. Então, a forma prática que eu uso de fazer o meu dia, né? Planejamento diário para que essas energias não cheguem no... E mesmo assim, às vezes chega no final do dia, a gente está destruído, né? Eu faço isso, entendeu? Peço para lidar só com pessoas que tenham não é um conhecimento, mas que tenham na mesma vibe do que a minha, não é? E as que realmente eu for encontrar e tiver que lidar no dia, que não me ponham para baixo. Então é um cuidado que eu tenho. E quando eu chego, o meu banho é o banho do corpo, mas também é o banho do espírito. Porque só limpar o corpo não adianta, tem que limpar essas coisas que eu posso estar trazendo de volta do dia. E assim vai construindo um dia melhor, porque amanhã é resultado do dia de hoje. Então essa é a minha dica para as pessoas fazerem também esse cuidado. Muito bem. Não é? É por aí. Ajuda. Talvez não resolva. Cássia, qual é o teu recado aí para as pessoas que estão iniciando o ano e, quem sabe, aí já fazendo seu planejamento? Coragem, né? Primeiro passo. E a força do hábito e do comportamento, que vai ditar aquilo que tu vai alcançar, né? O hábito e o comportamento. Beleza, ótimo. João, qual é o teu recado? Bom, nós, a partir de hoje, nós temos 354 dias, né, do ano. Então, eu desejo que esses 354 dias você seja feliz. Não se cobre tanto, planeje, se organize, né? Sem ter aquela cobrança, aquela ansiedade, crie no seu telão mental tudo aquilo que você quer para 2025, seja positivo e não deixe nenhuma vibração, nenhum pensamento, nenhuma energia negativa estar permeando seus pensamentos, porque a lei da atração, ela é muito forte. Então atraia só coisas boas e acredite. Coloque o que você quer no papel,
que 2025 será maravilhoso. E no final do ano você vai ver o que você realmente, né, adquiriu diante deste planejamento. Esse é o meu recado. Maravilha. Bom, na verdade, nós estamos aqui só trazendo algumas sugestões, né, daquilo que precisa, talvez, dentro de um planejamento. Claro. A minha dica é, primeiro, tu tem que ter um sonho, uma vontade, tu saber o que tu quer para ti. Tem que fazer sentido. E saber aonde tu tá e para onde tu quer ir. E se há condições naquele momento. E as condições a gente pode ir criando. É importante a gente saber disso. A condição a gente vai criando de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo e vai amadurecendo. A partir do momento que tu sabe o que tu quer, se faz sentido e se tu tem um sonho, tu tem que fazer a tua caminhada. Então, tu tem que ter as percepções, tu tem que saber que tu precisa decidir o que fazer e começar a agir. E entender que nesse caminho vão ter momentos de percalços, que faz parte e é crescimento para todo mundo. E não se desesperar, porque às vezes naquela coisa da dificuldade e do desespero, tu acha assim, não é para mim. Vou desistir. Ah, isso não é para mim. Exatamente. E não, tudo pode ser para nós, só que tem que fazer sentido. Porque as dificuldades vão existir, porque é o fortalecimento. A gente vai ter que ser fortalecido para chegar onde a gente quiser, onde a gente quer, e ter essa maturidade para permanecer naquele lugar. Então, desistir, para mim, não é opção. Querer Quando eu poder. sei o que eu quero, desistir não é opção. E essa é a dica que eu dou. E já de antemão quero agradecer a vocês que fizeram parte do primeiro episódio de 2025. Obrigado, João, por ter vindo, ter aceito o convite de falar sobre essa questão de planejamento. Obrigado, Jolis, pela parceria, que a gente possa continuar Salve. nesse ano. E obrigada, Cássia, também, Obrigada. né, por falar de forma tão brilhante sobre esse assunto. E, pessoal, estamos aqui nos despedindo e até o próximo episódio.